everybody, I'm Teacher Michelle. Olá pessoal, sou a professora Michelle de inglês, mais uma vez com vocês. Bem-vindos a mais uma aula de revisão e preparação para o Enem. Pessoal, nós vamos continuar falando de leitura e interpretação, porque esse é o foco das nossas provas de língua estrangeira, especificamente falando da prova de inglês. Nós vamos tratar de alguns detalhes relacionados a esse tipo de texto, tá? Ou a esse hábito de você fazer a interpretação. Então, olhem que quando a gente fala de leitura em língua estrangeira, a gente vai sempre ter como centro essas três ações: decodificação, leitura e a interpretação. Tudo isso está relacionado a quê? A vocabulário. É você ter uma forma, ter um método de lidar com as palavras da forma que essas palavras em língua estrangeira se apresentam para você. Então, nós vamos ter, por exemplo, aquelas palavras que são as cognatas, que são aquelas palavras parecidas com português. Nós vamos ter palavras que você já conhece, né? A gente está falando especificamente para alunos, por exemplo, que vão fazer Enem, então muitos que estão concluindo ou que já concluíram o terceiro ano do ensino médio. Então vocês já conquistaram na cabeça de vocês uma bagagem de língua inglesa, você já tem um conhecimento, fora aquilo que você tem do seu dia a dia. Quem escolhe inglês normalmente são pessoas que gostam desse idioma, tem facilidade, então você conhece pelas músicas, você conhece pelos jogos, pelas séries, por várias formas que o inglês se apresenta no nosso cotidiano. Agora, tem situações que a gente vai enfrentar um vocabulário que é desconhecido, que é isso que a gente chama aqui de unknown words. Então, o que eu faço com essas palavras que são desconhecidas? Na maioria das vezes, essas palavras vão ser simplesmente ignoradas do texto, se essas palavras não forem importantes para a análise da questão. Agora, quando é importante você entender aquela palavra que você não conhece, entra a importância do contexto. Então, é aqui que nós vamos falar um pouquinho, e depois nós vamos aprofundar isso, sobre inferência e dedução. É a sua capacidade de, a partir daquilo que o texto te deu, com as informações que você já tem, o seu conhecimento prévio, você consegue criar hipóteses, fazer possíveis interpretações. Você olha aquela palavra e você pensa, eu acho que isso significa tal coisa. Pode não ser a tradução exata, mas pode ser uma palavra sinônima. Você pode ter chegado no sentido dela. Então, isso é uma forma da gente lidar com essas palavras desconhecidas, tá bom? A gente tem sempre muito a ideia do chute, né? Eu não sei, então eu vou chutar. Agora, é importante que quando a gente faz esse processo de tentar adivinhar a resposta certa, que a gente faça isso passando por um processo lógico. Então, analise contexto, analise o significado que o texto te oferece, as palavras que vão sendo oferecidas para você e use o conhecimento que você tem para que assim você tenha esse palpite direcionado, não aquela coisa aleatória, tá bom? Vamos para a questão. Aqui nós temos um pôster, tá? Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda diversidade e inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. Então, olha que enunciado interessante, olha quanta coisa eu consigo tirar desse enunciado. Primeiro, ele já me explicou que tipo de texto é um pôster de divulgação. Pôster de divulgação tem o objetivo de passar uma informação para o outro, para o público. Ele já me falou o assunto desse pôster ou dessa campanha, que é sobre diversidade e inclusão, ou seja, diversidade, os diferentes, e inclusão, colocar todo mundo junto, dar acesso e reconhecer a partir das diferenças que todos somos iguais, que todos dentro da nossa especificidade podemos coexistir, podemos compartilhar experiências e podemos e devemos respeitar e ser respeitados quanto às nossas características. E aí ele chama atenção para a característica do texto. É um texto que mistura linguagem verbal, que são as imagens, que são as palavras, com a linguagem não verbal. E aí sim, o texto. Então vamos analisar. O que eu tenho de imagem? 4 pessoas diferentes, cada qual com as suas características e cada uma delas segurando um pôster, segurando uma imagem, tá? E o que nós temos de linguagem verbal, de texto? Nós temos aqui em cima, we are a culture and not a costume. Cuidado
que aqui nós temos um falso cognato, tá? Nós somos uma cultura e não uma fantasia, tá bom? Olha que nesse caso a palavra costume parece com costume, mas em inglês ele é um falso cognato, ele significa fantasia. Halloween costume é a fantasia de Halloween, bom? O que significa os posters que eles estão segurando, as imagens? É aquela imagem, aquela ideia do conceito que as pessoas fazem sobre determinada cultura. Se eu falo para vocês, por exemplo, brasileiro, que imagem que vocês acreditam que um estrangeiro tem de brasileiro? Muita gente vai pensar, por exemplo, todo brasileiro gosta de futebol, todo brasileiro dança samba. Então, isso são ideias pré-concebidas sobre uma determinada nacionalidade ou sobre um determinado povo. Aqui, por exemplo, nós temos um latino, um mexicano. O que ele está segurando no pôster dele? Pessoas com o violão na mão, com o sombreiro, que é aquele grande chapéu, e um poncho, que é uma roupa típica. Como se todos usassem as mesmas coisas, todos fizessem as mesmas coisas, todos gostassem da mesma coisa. Então, qual é o objetivo, né? Esse pôster está fazendo referência a quê? Justamente, olha as nossas alternativas, a questão de você estereotipar os povos de certas culturas. Você vê um indígena e vem na sua cabeça aquela imagem da pessoa isolada na selva, com pouca roupa, que vive de caça, de pesca. Então, são aqueles pré-conceitos que você cria a partir de determinada cultura. Então, a questão que fala de diversidade e inclusão está chamando atenção a isso, ok? Nós encerramos por aqui mais essa correção e mais essa atividade. Até a próxima, bons estudos e bye, bye!